Aqui você vai compreender o que seria a natureza de uma consciência alien, como ela se manifesta, suas formas de manifestação e também o seu propósito como ser humano. Olá, esse é mais um episódio do quadro Consciências Aliens. E hoje o tema é a confusão que as pessoas fazem, igualando manifestações de aliens com manifestações de anjos, demônios e a possível relação que eles teriam com a magia, principalmente a magia negra. Bom, eu preciso que vocês assistam desde o início dessa playlist sobre consciências aliens, para que vocês primeiro entendam por que há a diferença entre aliens e divindades. E eu expliquei lá no início de que os deuses, as divindades, são ligados à nossa psique. Já os aliens, não. Então, a espiritualidade do ser humano pertence somente a ele. A forma que a gente concebe a espiritualidade é uma forma única. E os aliens não concebem a espiritualidade como nós. Além do fato também de que eles não são seres espirituais. Eles são físicos. E a forma deles se conectarem com as pessoas e manipulá-las é através da mente, através da psique, através de indução, de hipnose, manipulação no plano onírico. Eles têm uma capacidade de trabalhar a nossa mente, de manipular a nossa mente e trabalhar as nossas percepções, manipular as nossas percepções, e do qual nós nos veríamos até em um cenário onde estaríamos sendo até abduzidos, fazendo com que a gente acredite que está em outro lugar, que está sob o comando deles, e podem ser experiências que eles vão manipular para ser boas, agradáveis, e outras não, outras extremamente terríveis. E o último vídeo que eu gravei falando sobre isso foi o meu relato de uma, vamos chamar de abdução, porque é como se fosse um sequestro da sua mente. E assim eles fazem toda uma manipulação ali de um cenário onde você vai se ver numa situação. E isso se dá através de uma técnica de hipnose que eles fazem também. Fora outras técnicas que eles utilizam. E uma das técnicas de manipulação que eles utilizam é o que eu vou falar hoje. A confusão de acreditar que anjos, demônios e aliens são a mesma coisa. E inclusive fazendo as pessoas acreditarem que os deuses antigos e o culto a eles, e também manifestações espirituais de antigamente, eram na verdade aliens, e que os deuses são aliens, e que manifestações espirituais, aparições, etc., também são aliens, e que eles na verdade estariam apenas aparecendo por conta da crença que a pessoa tem e transmitindo a ela aquela imagem, baseando-se na crença dela. A maioria das pessoas, ao que são na verdade algumas pessoas, e tem a audácia até de se dizerem ufólogos, quando na verdade não são, porque a ufologia é uma quase ciência, pois se baseia em conceitos científicos para estudar sobre os fenômenos anômalos e OVNIs e as manifestações de aliens. Mas a maioria das pessoas que faz essa confusão tem uma crença cristã. Um cristão tentando explicar e associar aliens a anjos e demônios e a magia. Vejam só, um padeiro não consegue explicar sobre construção civil. Um confeiteiro não consegue explicar sobre coisas que ele não domina, sobre uma área que ele não tem conhecimento suficiente. Não é questão de uma profissão ser mais importante que a outra, assim como uma religião não é mais importante que a outra. Porém, as pessoas só podem falar com propriedade sobre algo que elas dominam. Então, um cristão falar sobre anjos, demônios e magia é a mesma coisa que pedir um padeiro para falar sobre construção civil e um confeiteiro para falar sobre biologia. Então, a gente já começa a entender por aí que não devemos levar em consideração, não devemos levar como um estudo que seja válido, vindo de um cristão com as suas crenças cristãs
dizendo que aliens, anjos e demônios são a mesma coisa. E que tudo está derivando do mesmo lugar. Que são manifestações idênticas, pois são da mesma natureza. Não. E onde que entra a manipulação de aliens? Bom, mesmo que essas pessoas estejam falando, na verdade, que são manifestações negativas e que estão ligadas a anjos e demônios, principalmente demônios e magia negra, elas estão, na verdade, propagando uma ideia que será positiva para a manipulação de consciências aliens. Porque a forma de nos protegermos destas manipulações é, de fato, sim, um exercício da nossa fé, da nossa religiosidade, do sagrado, em conexão com o divino, onde o nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual, astral e nosso campo energético estará permeado pela energia de consciências superiores divinas, independente de qual seja a divindade, sendo o Deus abraâmico ou sendo Satã, Lúcifer, Lilith, Hécate ou deuses pagãos, independente do panteão, deuses egípcios, deuses gregos, deuses africanos, todos eles vão exercer essa função de blindar os nossos corpos etéreos, pois a energia deles estará impregnada em nós. E assim fica difícil o acesso da manipulação alien através do plano onírico, através de hipnose, através de impulsos eletromagnéticos que poderiam causar reações no nosso sistema nervoso e na química do nosso cérebro, causando assim na gente algumas sensações. Então, a espiritualidade é uma forma de se defender. Espiritualmente podemos nos defender, nos proteger e nos resguardar, sim, do ataque e da manipulação desses seres. E a ideia de que as divindades são, na verdade, aliens, é exatamente o que eles querem que as pessoas acreditem. Porque se acreditarmos que tudo que é espiritual é, na verdade, manifestação alien, nós perdemos toda a nossa proteção. Nós perdemos a nossa principal ferramenta para se proteger deles. Então, quando as pessoas falam mal de aliens, mas colocando como igual a concepção que o homem tem de espiritualidade e de deuses, eles conseguem atingir o objetivo de que nós fiquemos suscetíveis a eles completamente e abertos a todo tipo de ataque deles. Mas, por outro lado, temos também algumas pessoas que trazem essa crença de que aliens, anjos, demônios e magia negra estão ligados a uma única fonte e que essa fonte é alienígena. Nós temos que levar em consideração também a venda de entretenimento. Pode ser também o fato de que está se cumprindo ali uma agenda de oferta e procura em forma de entretenimento. O que as pessoas estão buscando para se entreter sobre esse tema, sobre aliens? Então, algumas pessoas vão trazer isso de uma forma comercial para que assim elas possam lucrar, para que assim elas possam ter mais espaço na mídia, seja ela virtual ou não. E daí nós também não devemos considerar e saber separar que é apenas entretenimento. E talvez o problema não seja o produto que está sendo oferecido, e sim o público que deseja aquele produto. Então, preste atenção no que te entretém. Você busca entretenimento ou você busca informação? E é exatamente isso que os aliens querem fazer com que as pessoas acreditem. São pessoas que estão sendo manipuladas
e acreditam que estão fazendo um bom trabalho em dizer que aliens, anjos, demônios e magia negra provém do mesmo lugar e pertencem à mesma natureza. E se vocês entenderam os vídeos anteriores das coisas que eu falei até aqui, isso vai fazer todo sentido para vocês. Não é apenas um achismo. Nós temos todos os dias, a cada dia, nós temos mais provas de que a ferramenta principal dos aliens é a manipulação. E uma pessoa que está sendo manipulada não percebe que ela está propagando as ideias exatamente como eles gostariam. Então, se as pessoas professam realmente aquela fé que elas levantam a bandeira, talvez seja um momento para pensar que, na verdade, é só uma máscara social, porque um cristão não perderia tempo falando sobre isso.